E aí? Hoje nós vamos falar sobre a letra B da sigla LGBTQIA+. Hoje nós vamos falar sobre os bissexuais, mas eu já nem sei por onde começo. Se eu começo falando o significado, que é super óbvio, ou se eu falo sobre o preconceito em cima deles. Os famosos, os confusos, já é um termo super errado, gente. Isso é tão errado em tantos sentidos. Bissexual é uma orientação sexual, entendeu? Então entende-se tem a ver com uma atração física e ou emocional entre ambos os gêneros, homem e mulher. A gente fala gênero, aí tem que ser masculino e feminino, aí quando a gente fala em pessoas de homem e mulher, é meio confuso, né? Realmente é muito fácil isso, bissexuais gostam tanto de homens quanto de mulheres. Entrando em um lado bifóbico, que é uma questão de preconceito com bissexuais, o bissexual ele é apagado no meio LGBTQIA+. Mas assim, ele é apagado por um meio, tá? Não vamos generalizar, igual eu não apago uma pessoa bi, mas modo de falar, se você for pesquisar um pouco mais, você vai entender que ele acaba sempre sendo apagado nesse meio. Por quê? Há um discurso muito errado sobre isso. Quando a gente fala sobre essa bifobia, seria porque o bissexual, ele é tanto hétero quanto homo, ele gosta dos dois, acaba apagando ele por ele ter esse pezinho no meio hétero, que é muito errado, né? Porque assim, Mas enfim, então ele acaba sofrendo por causa disso dentro do meio LGBTQIA+. E aí no meio hétero ele vai sofrer porque ele não é hétero. Quando isso acontece no meio hétero, por ele ser hétero, mas ele também gostar do lado homo, aí as pessoas já usam o termo, tipo, ele é confuso. Aí vem com esse preconceito ferrado em cima dessas pessoas. Gente, falar que uma pessoa é confusa, usar palavras pejorativas como gilete ou qualquer outro termo aí ofensivo não é legal, tá? E aí por eles sentir atrações pelos dois lados, as duas partes, aí fica meio generalizado como se ele fosse uma pessoa confusa. Isso não é uma coisa legal, né? Tipo, uma pessoa, ela não é confusa. Ela só gosta realmente dos dois, gente. Qual é o problema? Deixa a pessoa ser feliz. E uma coisa muito interessante é que um bissexual não necessariamente ele vai sentir atrações pelos dois lados de forma igual. Mas isso não é um quesito errado, ele não precisa sentir meio a meio. Isso é um quesito muito pessoal do que ele sente, de como ele se atrai. Então isso é um autoconhecimento, então é uma questão muito mais pessoal dela. Um bissexual ele pode gostar muito mais de um lado do que outro, ou dos dois, ou tanto faz, isso não é um problema e isso acontece. E aí muitas vezes o bi ele já foi utilizado como gay ou lésbica, né, como homo. E isso não é legal, porque assim, se ele é bi é que ele sente atração pelos dois, não só por um, entendeu? Então no quesito da palavra, se você for utilizar um bissexual como homo, você tá errando. E essa bissexualidade, ela é tão apagada no nosso meio social. É muito raro, vamos dizer, você ver uma pessoa se considerar bissexual. Tudo bem que a gente passou por uma ruptura da sexualidade, muita coisa mudou e hoje em dia é mais comum você ver uma pessoa ser bissexual, mas não é tão comum assim. Me conta, quantos bissexuais você conhece? Fala aqui nos comentários, eu realmente quero saber. E aí, pra você ter uma ideia, essa questão de bissexual ser tão apagado, falta de informação tão grande, gente, isso é um exemplo, tá? De pessoas, isso é muito particular, isso não se enquadra com todas. Mas, sim, existem muitas pessoas que são bissexuais, que sentem atrações pelos dois lados, mas elas são tão pressionadas diante da sociedade, ou às vezes ela não tem o conhecimento que ela pode sim gostar dos dois, que ela mesma se autopressiona pra optar por um lado, porque as pessoas dizem que ela é confusa, e ela fica tentando achar que ela vai decidir algo, e ela não vai, gente, é uma questão de gosto. Então tá vendo como, assim, eu pesquisei um pouco pra falar sobre esse assunto, não tem muita coisa sobre bissexual, é realmente muito apagado da história, mas resumidamente dá pra entender o que que é, não tem segredo nenhum, é uma pessoa que sente atração por dois gêneros, ponto. E eu pesquisando um pouquinho sobre uma pergunta muito frequente que eu vi pela internet, que não é legal, são as pessoas perguntando se bissexuais realmente não são fiéis. Gente, isso é muito errado. Só porque uma pessoa gosta de dois gêneros diferentes, você, por mais que goste, de um gênero só, você continua fiel porque você quer.
Se você quiser pular a cerca, é um problema totalmente pessoal seu. E não vai ser por conta da sua sexualidade. Vai ser uma questão de caráter, índole ou que você leva aí na sua vida. Então, assim, se você vai pular cerca, tudo bem, é um problema seu, mas não joga a culpa numa sexualidade, não. Tem até uma colinha aqui, tá, que tá falando assim, ó, que gregos e romanos antigos não associavam relação sexual a rótulo, ditos até religiosos. Gregos antigos refletiam práticas culturais e incorporavam temas bissexuais. Antigamente, na história, não existia essas nomenclaturas de sexualidade. As pessoas apenas viviam. Nossa, como devia ser incrível, né? Embora bissexual englobe dois no binarismo de gênero, que seria homens e mulheres, né, que enquadram a isso, não era para ser necessariamente preso a isso. E aí, então, tem algo muito interessante que é o Manifesto Bissexual. Mas eu não vou comentar sobre o manifesto. Se vocês quiserem, eu recomendo que vocês pesquisem e leiam sobre. Eu vou voltar aqui falando sobre isso, mas primeiro eu preciso adentrar no assunto pansexual, que é uma outra categoria de orientação sexual que faz parte da sigla. Eu ainda vou trazer esse vídeo pro canal. Após esse vídeo, e a gente pode fazer um debate aqui de bissexuais versus pansexuais. Então foi isso, espero que vocês tenham gostado. Curte o vídeo que vocês vão me ajudar muito e se inscreva no canal se vocês forem novos. Não se esqueça, sou Drico Cortez em todas as redes sociais. Um grande beijo e até o próximo.